Aí, como eu disse pra vocês, isso é mais frequente em plantas, né? Então, os vegetais monóicos, eles têm flores unissexuadas, femininas e masculinas na mesma planta. Ou, né, em outros casos, na mesma flor tem os dois sexos. Os agentes polinizadores auxiliam no encontro de gametas, visto que é mais difícil o encontro de gametas nesse caso. O que acontece, tá? Eu posso ter um vegetal, uma planta monóica, ou eu posso ter uma flor monóica. Aí eu vou te explicar a diferença. O que é uma planta monóica? É na planta eu ter tanto flores masculinas quanto flores femininas. Não é uma flor que é masculina e feminina. Isso é uma árvore, com flores masculinas e flores femininas. Que é esse caso aqui, ó. Unissexuada masculina, unissexuada feminina. Ou elas podem ter as flores, os dois sexos, tá? Tanto masculino quanto feminino, que é esse caso aqui, ó. Tudo bem? Então, quando eu falo da planta monóica, ela pode ser uma planta monóica com flores monóicas ou uma planta monóica com flores dioicas. De novo, uma planta monóica com flores dioicas significa que a planta inteira, tá? Ela tem o sexo masculino e feminino, mas em flores separadas. A planta que é monóica com flores monóicas significa que ela tem uma flor com os dois sexos, tá? Se não entendeu, volta de novo, que isso aqui é meio complicadinho, tá? Agora, a maioria das espécies, né, são dioicas, né? Nesse caso, o indivíduo ele só tem um sexo, ele é macho ou ele é fêmea, tá? O mamoeiro, por exemplo, e as tamareiras são plantas que são dioicas, tá? A maioria dos animais são dioicos e possuem diferenças estruturais e fisiológicas chamadas de morfismo sexual. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha para uma pessoa, você olha e você vê que ela é um homem, ou você olha e você vê que ela é uma mulher. Por quê? Porque tem características fenotípicas, características, né, externas que me fazem, né, ter essa noção da diferença do sexo. No reino animal é a mesma coisa, tá? Por exemplo, observem o seguinte, isso aqui é um pavão, isto é uma pavoa. A pavoa, ela é feinha, mirradinha, não é igual o pavão bonitão, tá? Isso é o leão, isto é a leoa, certo? Aí você vai me perguntar assim, tá, mas por que nas espécies o macho tem que ser mais bonito? Porque normalmente é o macho que atrai a fêmea para a cópula. Na natureza, é a fêmea que escolhe o macho e não o macho que escolhe a fêmea. Então, para a fêmea escolher aquele macho para ser um bom pai para sua prole, e aí entra naquela questão do óvulo, tamanho do óvulo e tal. Por quê, gente? Porque a fêmea é que carrega o bebê, né? No caso da maioria das espécies. Então, ela precisa ver que o macho é um bom macho, não tem bicho, é um macho com as penas bonitas e alinhadas, no caso do pavão, ou com a juba bonita, no caso do leão. Então, é a fêmea que escolhe, tá? E aí, dentre essas questões do dimorfismo sexual, a gente tem alguns pontos bem interessantes, tá? Então, por exemplo, você já ouviu falar, eu peguei isso aqui do livro de vocês que eu achei muito legal. Você já ouviu falar da expressão popular, gente que gosta de aparecer como um pavão? Pois bem, essa expressão decorre do fato do pavão macho exibir a plumagem quando quer impressionar uma pavoa e atraí-la para o acasalamento. Esses rituais são um conjunto de comportamentos de determinada espécie cujo objetivo é encontrar um parceiro para acasalar e assim garantir a continuidade da espécie. Os rituais eles variam de espécie para espécie. Então, no caso do pavão, quando ele chega perto de uma pavoa, ele abre ele não fica com as penas abertas o tempo todo. Ele abre as penas, ele balança as penas e mostra que as penas dele são mais bonitas que a do pavão ali da esquina, entendeu? Então, que aquela fêmea tem que copular é com ele e que os filhotes daquela fêmea tem que ser dele, tá? Então, isso é uma característica dentro da espécie, tudo bem? Isso é muito interessante porque, se eu for pensar do ponto de vista biológico, é muito ruim pro pavão ter esse bando de pena. Primeiro, que para ele correr, né, para dar uma corrida aí por causa de um predador, é muito difícil porque as penas pesam. E o segundo fato é que o predador vê ele mais, né? Ele fica todo se expondo aí, né? Igual aquela questão de a pessoa tá querendo aparecer que nem um pavão. É a mesma história, tá? Então, essas penas acabam atraindo os predadores, o que não é uma coisa muito legal. Mas do ponto de vista reprodutivo, é interessante para ele, tá? A fêmea gosta mais nesse caso. No caso, por exemplo, né?
Os casais do peixe e pirarucu exibem um ritual de dança em que os dois animais nadam em movimentos circulares bem próximos uns dos outros. A fêmea para várias vezes sobre o ninho para desovar e o macho fecunda cada uma das parcelas da desova, ou seja, é uma dança do acasalamento, tá? No caso dos gibões, promove uma espécie de dueto musical com uma duração média de 15 minutos, em que ressoam sons em grande potência, de modo que o indivíduo corresponda ao outro por meio de sons parecidos, tá? Eu não vou repetir isso aqui, né, gente? Mas tudo bem. Esses animais, eles vivem predominantemente na ilha de Bornéu, na Indonésia. A gente também tem o caso, né, dos mergulhões de crista, que costumam se aproximar um do outro e promover um espetáculo dançante. Eles nadam junto, de forma que seus corpos fiquem colados, fazendo piruetas e dando leves mergulhos na água. Então, é outro ritual. Uns cantam, os outros dançam, cada um com seu ritual. Já no caso das aves, o ritual é um pouco peculiar, né, nas fragatas, pois ocorre a alteração da sua fisionomia, o que com esse caso seja semelhante às estratégias do pavão. O macho da espécie infla uma estrutura vermelha, horrível, né? Mas tudo bem. A fêmea gosta. O macho da espécie infla a estrutura vermelha localizada próximo ao seu papo, formando uma espécie de airbag para atrair a atenção da fêmea. Essa estrutura pode crescer e ficar muito maior que o tamanho do indivíduo. Ou seja, quanto mais ele expande esse papo, mais a fêmea acha legal isso. Né? Cada um com as suas doideiras. E os pinguins azuis, oh, que bonitinho. Eles se atraem de forma cuidadosa com a aparência, uma vez que costumam ajustar as penas faciais um do outro antes do macho começar a dança do ritmo do acasalamento. Os sapos, por exemplo, coacham, aquele barulho que o sapo faz é para atrair a fêmea também. Ou seja, cada doido com a sua loucura, não é mesmo? O ser humano também tem vários rituais aí, né, que vocês já devem né, saber mais ou menos como é que funciona para atrair, né, para se atrair o macho e a fêmea, enfim. Só que nós, seres humanos, temos algumas coisas um pouco peculiares aí, né? Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam as orientações de estudo, atividade da página 53, o caderno suplementar referente ao capítulo 8, que é o capítulo anterior, que ficou faltando, tá? Do 1, 2, 3, o 4 e o 5. De lição de casa e tarefa online referente ao capítulo 8 também, que ficou faltando. E deixem as dúvidas no fórum. A partir de agora, bons estudos.